A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois também pelo YouTube, o canal Vai Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Podem acessar o YouTube, digitar O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus. Muita paz a todos. Bem, meus irmãos, vamos estudar sobre intervenções espirituais. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999 327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Tudo pode ser alterado sob a ação do pensamento, vibração que sintoniza com ondas equivalentes. O teu pensamento é o gerador das tuas ações e essas as modeladoras da tua vida. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre intervenções espirituais. Persistindo a vida humana após a morte orgânica, cada espírito prossegue de acordo com os valores acumulados durante a existência encerrada. Fato, né? Vamos levar daqui os vícios acumulados, as virtudes conquistadas. Nada mais além disso. Então cada um vai seguir seu caminho e vai para o mundo que lhe é próprio, de acordo com seus merecimentos. Todas as fixações mantidas durante a jornada física permanecem comandando o comportamento do além-túmulo, o que constitui a sua felicidade ou a sua desdita, né? Aqueles que cometeram equívocos e tal, graves, digo graves, né? Equívocos todos nós cometemos, mas eu digo aqueles graves, aqueles que tiram a vida física de outro, enfim, que tem uma consciência culpada. Isso é um sofrimento muito grande. Os laços da afetividade positiva ou negativa, que une todas as criaturas umas às outras, facultam as vinculações mentais, o convívio após o fenômeno da morte entre os que saíram do corpo e aqueles que nele permanecem. Essa vinculação transforma-se em intercâmbio psíquico, no qual o desencarnado passa a interferir nas ações daquele que ele experimenta a emanação mental, dando lugar aos processos de obsessão, quando são atrasados, de eliminação, quando se trata de seres evoluídos. Então eles não recebem informações de seres evoluídos exatamente porque estão no atraso moral. Suas mentes automaticamente se acoplarão, né, daqueles espíritos em desequilíbrio. O mérito codificador do Espiritismo, Allan Kardec, constatou essa influência poderosa ao receber a informação dos mentores que os desencarnados interferem na existência orgânica muito mais do que se pensa. É a questão 459 do Livro dos Espíritos. A lei das afinidades, como é natural, responde por essa ocorrência por propiciá-la. Aqueles que se identificam nos ideais, aspirações, comportamentos, atraem-se e comungam dos mesmos campos. Portanto, nós estamos interligados.
alimentando ou induzindo os cômpares à serviência, à dependência enfermiça, com as consequências de perturbações que somatizam e passam a vivenciar no corpo físico, que ele desconecta do fluxo saudável da existência. Então, de alguma forma, os seres humanos jamais estão a sós, encontrando-se em perfeita identificação com aqueles desencarnados que eles são, emocional, superiormente e espiritualmente semelhante. As vidas se entrelaçam de tal forma que quase ninguém logra existir sem receber essa influência. Existem aqueles processos obsessivos de subjugação, né, onde o espírito é arrastado pelo desencarnado. Às vezes você interna determinadas pessoas numa clínica de tratamento contra as drogas, contra o álcool, né, o vício de modo geral. Ele permanece ali um tempo sob a influência de médicos, né, de psicólogos, com muitos medicamentos, mas ao sair dali, imediatamente ele retorna. Por quê? Porque é um acoplamento de espíritos desencarnados com ele. Então é preciso que faça também um tratamento de desobsessão. Considerando-se o estágio inferior, em que permanece grande faixa de seres reencarnados, o intercâmbio faz-se dentro da onda mental primária, sem grandes possibilidades de superação, exceto quando se muda de comportamento íntimo. Esse é o melhor caminho. É você mudar o seu direcionamento, o seu comportamento interior. Então, aí o espírito não consegue mais te obsidiar. Toda a ascensão de objetivos produz vinculação com seres correspondentes, que passam praticamente a administrar o caminho terrestre. Então, o hábito de conservar-se pensamentos pessimistas, de sofrimento, assim como de futilidades, viver-se comportamentos menos dignos, atrai espíritos do mesmo nível moral, que passam a conviver na psicosfera do encarnado, completando-se com as energias morbosas. Mas que morbosa é doente, enfermiço, moribundo, né? Ao mesmo tempo transmitindo aqueles que lhes são peculiares. Como consequência, o intercâmbio inconsciente entre os seres de ambas as regiões vibratórias faz-se natural, tão constante que o desencarnado imiscui-se do psiquismo daqueles que se lhe tornam vítima, qual ocorre com quaisquer tipos de parasita. Então, observem que esses parasitas espirituais estão aí, muitas vezes ligados a muitos de nós. O invasor nutre-se do cavalo que o hospeda a princípio, até tornar-se usurpador de suas energias que passam a nutrir a sua vítima. Desse modo, as obsessões são muito numerosas na Terra, por ignorância do fenômeno, que se constitui pela facilidade do seu enredamento com os seres reencarnados que as vitalizam. A expressão cavalo aqui está referindo a um corpo humano. Na doutrina espírita não se usa isso, né? Um médium intermediário do plano espiritual para o plano físico, né? Mas em algumas correntes aí das religiões africanas se usa esse termo. Com a dependência de muitos espíritos é muito grande em torno das energias animais dos seres humanos, todos estes começam a despertar para a realidade e dão início às tentativas de libertação, são muito mais agredidos e vitimados. Verdadeiras técnicas são utilizadas pelos enfermos espirituais que permanecem na psicosfera humana, inspirando ideias perturbadoras e perversas, doentias e insensatas que lhe facilitam a continuação do intercâmbio mórbido. Então nós temos que pensar muito sobre tudo isso, porque essas interferências ocorrem porque nós damos condições a elas. Né? Então não é, se o espírito é obsessor, ele não vai obsediar qualquer um, porque as pessoas não permitem. Se você está sendo obsediado, você está permitindo. As mentes vazias de pensamentos elevados, cheias de queixas e animosidades, que se permitem vigiar os outros e infringi-los, torna-se campo favorável de exploração dos obsessores, ou simplesmente ignorantes de sua realidade, submetendo as frivolidades e os ócios ao seu talante. Então todos aqueles que ficam ali fiscalizando a vida alheia, falando mal dos outros e num pessimismo muito grande, esses aí são vítimas fáceis, né, desses espíritos enfermiços.
As raízes, portanto, de muitos males que aturdem e fazem sofrer a sociedade terrestre encontram-se fincadas nas ondas do mundo espiritual e geram tremendos embates que podem ser evitados com o hábito saudável da oração, da prática das ações enobrecedoras e esforços pessoais em favor da prática da própria transformação moral para o melhor. Quando as saudáveis lições do Evangelho de Jesus tornarem-se diretriz de segurança e as revelações do Espiritismo forem absorvidas, tender-se-á com mais facilidade que não existem dois mundos, como habitualmente se crê, espiritual e material, mas apenas o mundo em vários graus de manifestação. Então, não tem essa separação, estão interligados. Tornar-se-á mais cuidado com os pensamentos, as palavras e atos, porque todas essas expressões de vida e atividade mesclam-se nas duas esferas, produzindo ressonância equivalentes ao teor vibratório do que se constitui. Então, as criaturas humanas compreenderão que a jornada espiritual é uma continuação natural da física, podendo construir o melhor possível para si mesma, desde então preparando o seu futuro moral. Temos que pensar muito, porque nós estamos num mundo de provas e expiações, ainda com muita baixa vibração mental, de grande parte da população. Temos que tomar cuidado com relação a esses espíritos enfermiços e não entrar nessa faixa do vitimismo, do pessimismo, sempre com pensamentos equilibrados e elevados. Na atualidade, em razão da perda de sentido ético pela cultura e em razão do incêndio das paixões, da libido, nas suas várias expressões, o comportamento se faz totalmente materialista, mesmo nos círculos ditos espiritualistas. Os interesses do prazer exaustivo sobrepõem-se àqueles que edificam a harmonia íntima onde quer que se esteja. Todo empenho deve ser feito para encontrar-se a visão correta do existir e dar equilíbrio aos instintos e boa conduta às emoções, porquanto se encadeia tudo no universo, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo, assim como o átomo de hoje será anjo depois. As obsessões são, portanto, muito mais numerosas do que se pode imaginar, e ninguém está livre de ser-lhes vítima, caso não esteja em vigilância e ação na esfera do bem. Quando as psicopatologias forem entendidas melhor, revelarão nas causas endógenas das doenças mentais e psicológicas a presença do ser imortal, desencarnado, influenciando com força aqueles que se encontram mergulhados no vaso carnal. Por diversas razões, busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais te será acrescentado, conforme propôs Jesus. Porquanto no mundo somente terás aflições, em razão da transitoriedade da própria existência orgânica e das conjunturas de que se constitui. A reencarnação propicia os abençoados tesouros para o refazimento das consequências das atitudes equivocadas, traçando as linhas de recuperação moral naqueles que se encontram incursos nas leis do progresso. No turbilhão da cultura moderna, com as suas incontáveis conquistas e as infelizes paixões em desbordamento irrefreado, a existência humana vê-se assaltada pelas mais variadas manifestações do sentimento e da razão. Quase genericamente, as criaturas estertorram sem o equilíbrio necessário a um comportamento saudável, manipuladas pelo noticiário facioso decorrente dos interesses vulgares dos multiplicadores de opinião. As múltiplas necessidades imediatas de desenvolvimento do intelecto, assim como dos sentimentos, impõem lutas pessoais desafiadores para a conquista dos recursos em favor da sobrevivência. Além desse impositivo, a propaganda muito bem urdida em torno do êxito e da felicidade, em padrões que não correspondem à realidade, facultam voos da imaginação ambiciosa e os falsos conceitos acerca da beleza e do prazer arrastam as multidões desacisadas
atirando-se em competições tormentosas e anseios injustificáveis. São promovidos os gozos imediatos a qualquer preço, como se o objetivo exclusivo da vida física fosse a conquista das glórias mentirosas, da ilusão e do destaque social. De um lado, as ofertas de facilidades para a conquista das variadas propostas da moda desenfreada e dos hábitos de ocasião atraem os incautos para o desfrutar do momento, e do outro, ante a ausência de recursos para consegui-lo, os mecanismos do suborno e da indignidade passam a servir de meios hábeis ao alcance dos mais audaciosos. Cada pessoa, no entanto, tem o seu futuro estabelecido pelos atos pretéritos que foram praticados nos dias do passado, que lhes constituem a base para o programa da evolução. Nada se perde no curso das existências, acumulando-se em formas de experiências vividas, assim como de necessidades retificadoras. A reencarnação propicia os abençoados tesouros para o refazimento das consequências das atitudes equivocadas, traçando as linhas de recuperação moral naqueles que se encontram incursos nas leis do progresso. Desse modo, as situações facilitadoras ou problemáticas para a evolução do espírito são os programas nos quais todos se encontram inscritos. Na área do comportamento espiritual, a mediunidade se apresenta como instrumento valioso de recuperação moral e de ascensão iluminada. As condutas ignóbeis, quer dizer, que não é nobre, que inspira horror do ponto de vista moral de caráter vil e baixo, de ontem, que geram obsessões indescritíveis, também surgem no desabrochar das faculdades de intercâmbio mediúnico, muitas vezes afligentes e perturbadores. Acreditava-se, e ainda muitos pensam, que se trata de castigo divino, como se a justiça de Deus se constituísse de penalidades cruéis conforme a visão humana. Ocorre que a necessidade de evoluir é imperiosa, e cada qual, infrator ou benemérito, não dispõe de outros meios, senão aqueles que lhes são impostos pela própria conduta. É graças, portanto, ao passado espiritual que se colhe no presente os frutos para a manutenção da existência. Como consequência, todo o desenvolvimento e educação da mediunidade dá-se com o auxílio das lágrimas purificadoras. Se és portador de sensibilidade mediúnica, cuida de educar os próprios sentimentos, armazenando paciência e compaixão, a fim de que o amor que se te esculpa nos refolhos da alma. A mediunidade é concessão divina para o crescimento espiritual da humanidade, veículo de comunicação com os irmãos desencarnados. Sempre oferece lições de aprendizagem das leis de justiça e de amor da divindade. Por seu intermédio, adquire-se a certeza inabalável da sobrevivência do ser ao fenômeno da morte, facultando-lhe a entrega às leis morais que regem o universo. Tendo como base a ação da caridade, tem a função hospitalar de deter alguns pacientes, desencarnados ou não, no seu raio de vibração, gerando muitas vezes mal-estar, tristeza ou dor, conforme se encontre o hóspede que necessita de socorro. De outras vezes, espíritos inferiores, que não se conformam com o estado em que se encontram, investem contra os médios, por inveja, mágoa ou revolta, proporcionando-lhes sofrimentos que lhes são úteis no aprimoramento de si mesmos e na conquista de títulos de nobreza fraternal, ajudando-os. As suas provas e expiações igualmente se fazem simultâneo, dando a ideia de que é muito pesado o fardo das responsabilidades e dos desejos pessoais, e produzem distonias nervosas, ansiedades, receios. Nada, porém, que se não possa suportar com tranquilidade e confiança em Deus, como mecanismo de purificação.
bem utilizada, torna-se simbólica escada de Jacó, que alça ao infinito. No entanto, quando entendida mal ou aplicada à futilidade, ao egoísmo, ao orgulho ou fins indignos, faz-se campo para disputas terríveis por mentes perversas e dedicadas ao mal, que se comprazem em afligir e malsinar. Por essa e outras razões, a sua pedagogia educacional tem no Evangelho de Jesus as disciplinas próprias para utilização em qualquer situação, transformando-se em bênção de incomparável significado que propicia a plenitude. Allan Kardec, referindo-se à mediunidade, assevera que ela deve ser exercida cristamente, conforme Jesus a viveu na condição de médium de Deus. Reflexiona em torno das tuas faculdades mediúnicas e cuida de preservá-las do controle dos espíritos mal, sintonizando sempre que possível no bem e nas ações correspondentes à caridade. Transforma as lágrimas de dores que decorrem da mediunidade no seu exercício natural em estrelas luminosas a clarear a noite das almas em desesperos, e a ti também iluminando. E serve sem cessar, recordando-te de que és médium em todo instante e não apenas no horário reservado às sessões especializadas. Onde estejas, com quem te encontres, o que faças, seja sempre na condição de intermediário do mundo maior, diluindo as barreiras que dificultam melhor a assimilação das vibrações do amor divino ao alcance de todos. Tem cuidado com o que pensas, falas e atuas, porque são veículos próprios para a tua transformação interior. Por mais que se prolongue a existência física, apresente-se saudável e encantadora. Momento chega em que se interrompe ao impacto natural da degenerência orgânica. Nas incessantes alterações a que estão submetidas as células, a energia vital se dilui e cessam as mitoses encarregadas da renovação do corpo. Sucede que tudo no universo permanece em incessante alteração, obedecendo às poderosas leis que o governam. A indumentária carnal é de duração limitada, em razão das necessidades do processo evolutivo, em contínua transformação. Construída essa roupagem com os elementos produzidos pela mente em decorrência dos pensamentos, condutas e atos, a um invólucro temporário com a finalidade de proporcionar o desenvolvimento moral do ser espiritual. Dessa forma, tudo se modifica no cosmos, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo, conforme ensinaram os mentores da humanidade ao codificador do Espiritismo, que se encontra em O Livro dos Espíritos, na resposta à questão de número 540. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. O exemplo dos desbravadores. Ao se estudar a história dos grandes descobrimentos, não há quem não reverencie o espírito de aventura e coragem dos primeiros navegadores. Os fenícios, em frágeis embarcações, avançavam sempre em direção ao horizonte, buscando o que havia além. E assim descobriram novas terras. Em 20 de julho de 1999, quando se comemoraram os 30 anos da chegada do homem à Lua, recordamos com emoção o desprendimento daqueles astronautas que se dispuseram a uma viagem tão arriscada. Principalmente após as revelações, até então inéditas, de que Neil Armstrong e Edwin Aldrin, os primeiros homens a pisarem no solo lunar, partiram da Terra sabendo que havia um grande risco de nunca mais retornarem. Estavam preparados para morrer na Lua se algo desse errado. Sabiam que seu companheiro Michael Collins, o astronauta que ficou na Apollo 11, retornaria sozinho para a Terra se um módulo lunar não conseguisse decolar da Lua. Armstrong e Aldrin teriam ainda 36 horas de suprimento de oxigênio. Depois,
Seria somente aguardar a morte. As possibilidades de que isso acontecesse eram tantas que o governo americano já tinha tudo pronto. O ritual fúnebre, como seriam avisadas as esposas dos 2 astronautas, o discurso do presidente Richard Nixon comunicando a tragédia para o mundo. Como disse Collins em uma entrevista 20 anos depois, saímos daqui sabendo que poderiam ocorrer falhas e que podíamos tanto ser heróis como mártires. O que ocorre é que os grandes homens, ao exporem as próprias vidas em benefício da humanidade, não estão pensando em ser heróis ou mártires. O seu objetivo é alcançar a vitória. O que virá depois é consequência natural. É por esse motivo que todos os dias, seres humanos se doam em totalidade a outros seres humanos. Médicos se debruçam sobre cadáveres para o estudo minucioso da organização física, tanto quanto sobre tubos de ensaio e uma série de outros aparatos, na tentativa da descoberta de vacinas e medicamentos novos. O seu objetivo é alcançar a cura, ou ao menos o alívio temporário das dores que atormentam os homens. Talvez conseguir uma forma de deter a enfermidade que avança, destruindo células e órgãos preciosos no corpo humano. Sua vida é de dedicação, e seus nomes aparecem vez ou outra. Certamente, o daqueles que alcançam o sucesso e têm suas descobertas mostradas para o mundo. Os demais permanecem no anonimato, mas nem por isso param suas pesquisas. O que lhes importa é alcançar o seu objetivo. Exatamente como um alpinista, almejam atingir o topo da montanha desafiadora, a fim de poderem dizer vitoriosos: eu consegui. Se o desânimo e o cansaço estiverem nos cercando, pensemos nos grandes descobridores. Lembremos dos inventores, da sua paciência, persistência e constância nas pesquisas. Recordemos a coragem dos primeiros navegadores enfrentando os oceanos desconhecidos. Tenhamos em mente os que arriscaram suas vidas para as conquistas da humanidade, tanto quanto daqueles que todos os dias estudam, trabalham, pensam e arquitetam 1000 maneiras para a humanidade viver mais confortável, mais tranquila, mais serena. E enquanto estivermos intimamente lhes agradecendo por todos os avanços já conquistados, sigamos os seus exemplos. Jamais nos deixemos parar a meio do caminho, porque a grande alegria é justamente alcançar os objetivos traçados. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Deus Pai Criador, Jesus, seu Filho amado, auxiliar direto e governador espiritual do planeta, o bom pastor que reunirá todas as suas ovelhas num só redil. Um dia, Senhor, a terra será transformada num mundo regenerador e depois num mundo angélico, onde é a nossa destinação, simples e ignorantes, destinados à angelitude. Para tanto, gastaremos certamente muitos milênios, mas esse é o nosso objetivo de estarmos aqui reencarnados. Pedimos que nos auxilie na nossa marcha evolutiva, amparando-nos nos momentos mais difíceis. E que sua paz permaneça conosco hoje e sempre. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, predosos, boa noite a todos os irmãos. Grato pela oportunidade e possamos viver esses ensinamentos no nosso dia a dia. Muita paz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o Didi Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.
A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos